Boa tarde, amigos do Sul 21. Está começando mais uma live do Sul 21. Hoje, em especial, nesta segunda-feira, recebemos a ex-presidenta Dilma Rousseff aqui na nossa live semanal. Boa tarde, presidenta. Como é a senhora? Boa tarde, vou bem, e você? Dentro das possibilidades, né? Comigo hoje na co-apresentação dessa live, Marco Weisheimer, também repórter do Sul 21. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde à presidenta Dilma. Um agradecimento muito especial pela ter aceito o nosso convite para essa conversa. Então, acho que a gente pode eu propor para iniciar essa conversa que a senhora pudesse nos contar um pouco como é que está sendo essa experiência da pandemia aí na sua vida, em que ela afetou, como é que vem enfrentando, o que ela afetou o teu cotidiano, como é que está sendo para a ex-presidente da República enfrentar essa situação aí que era, acho que, inimaginável até bem pouco tempo para todo mundo. É verdade. Eu acho que as experiências, com algumas variações, elas são muito parecidas, né? Acho que o isolamento social, ele produz uma rotina que tem uma característica, ela não se diferencia um dia do outro, né? Sábado, domingo, segunda, terça ou quarta, eles têm uma similaridade imensa. A grande questão é que seus contatos sociais presenciais diminuem muito, o que é muito ruim para seres sociais como nós somos eminentemente sociais, né? A versão individualista do ser humano é uma invenção. Nós somos sociais, cooperativos, e a nossa sobrevivência, inclusive enquanto espécie, depende disso. Acredito que esse distanciamento, que é necessário, porque não tem outra forma, né, de você lidar com essa pandemia, ele, principalmente em grupos de risco, eu sou grupo de risco, eu tenho mais de 70 anos, coloca para você a substituição da live, o que torna esse isolamento bem mais tolerável, né? Bem mais a gente pode interagir com os outros seres humanos. Agora, eu fico pensando uma coisa que sempre, quando me perguntam isso, passa pela minha cabeça, que é a seguinte: as experiências são muito diferentes. Não porque o coronavírus é diferente para cada um, mas porque ele age sobre uma realidade. E essa realidade é uma realidade desigual, perversamente desigual. Fico imaginando como é que 10 pessoas, 7 pessoas, 5 pessoas, num espaço bastante restrito, em metros quadrados bastante exíguos. Eu acredito que cria um tumulto nas relações. E, ao mesmo tempo, eu acho que também a solidão é muito ruim, só ficar sozinho num espaço. Então, a questão da interação entre as pessoas é uma questão da vontade das pessoas de se aproximar, de se cercar, de conversar. Essa em termos da experiência humana. Acredito que para uma pessoa, né, com 70 anos é diferente do que para um jovem. Eu me dedico, eu posso ler, eu posso ver filmes, eu posso assistir qualquer evento cultural que for disponibilizado na rede, e isso me interessa. Eu preencho meu dia lendo, conversando pela internet, acompanhando a rede social, mas, sobretudo, lendo. Então, eu acredito que, nesse aspecto, eu faço parte de um grupo específico. Agora, eu lamento extremamente o que está acontecendo com a população brasileira, porque desmontaram tudo o que podiam desmontar nos últimos anos, né? A própria saúde foi objeto de um corte de recursos, foi objeto da expulsão dos médicos cubanos, foi objeto de restrições para investimento em leitos de UTI,
e, sobretudo, também foi objeto de uma perseguição sistemática à ciência feita no nosso país. Assim como fizeram isso no INPE, que é um sistema de satélites, acredito que deram muito poucos recursos também para os órgãos de pesquisa na área de saúde, que são capazes, no Brasil, de produzir vacinas, que são capazes, no Brasil, de desenvolver, inclusive, processos da indústria de saúde. Um país que produz, ou pelo menos produzia, plataformas e aviões, não pode produzir respirador? Não pode produzir todo o equipamento de uma UTI? Pode, só pode. Então, é lastimável que nós assistamos mais de 2 milhões subestimados, né, de casos, né, de pessoas que já tiveram o Covid-19 e estamos chegando a passos largos a 100 mil mortes, possivelmente também subestimadas, pelo menos no início dessa pandemia. Então, a situação no Brasil, eu te digo o seguinte, a gente está nessa situação olhando para dentro, né? Como é que é a minha rotina? Mas a rotina do Brasil é terrível, né? A rotina do Brasil é essa que coloca as pessoas, né? Ou sem condições de sobreviver, porque também tem uma coisa que está sendo escondida. Está sendo escondido o número de pessoas que não conseguem chegar à UTI. E isso é muito grave, porque já começou aquela história de flexibilizar sem ter feito testes suficientes. Não há como você flexibilizar sem teste. E também não há como fechar sem testes. O Brasil desmontou a estrutura de testes, porque tem um presidente que acredita que nós tenhamos de tratar o Covid com a chamada contaminação do rebanho, ou seja, quanto mais gente pegar a gripe, gripezinha, e quanto mais gente, como ele diz, né? E daí morrer, nós teremos, então, saído da crise por esse método, que é a contaminação do rebanho, que ninguém sabe, inclusive, é tão absurdo, porque ninguém sabe, inclusive, se as pessoas que já se contaminaram não se recontaminam. Ainda não se sabe isso. Então, a rotina minha interna é essa, mas a externa do país, que a gente assiste todo dia, né, é a tragédia, se transformando num desastre. Presidenta, deixa eu aproveitar e perguntar que a senhora falou de que o Brasil tinha uma estrutura do sistema de saúde que vem sendo desmontada, né? A gente teve em 2009 a epidemia de H1N1, né? E desde há muito tempo se fala da possibilidade da gente ter uma grande nova epidemia, uma pandemia em escala global, né? Não é nenhuma novidade que isso pudesse acontecer no mundo e no Brasil, né? Eventualmente chegaria ao Brasil. A pergunta que eu faço para a senhora é que tipo de discussões tinham no seu governo sobre essa possibilidade e depois como é que a senhora acredita que isso deveria ter sido melhor gerido antes, né? Para evitar que se tomasse essa proporção que se tomou no Brasil, que hoje a gente está no estado que, como a senhora disse, né? A gente não tem nem a noção da dimensão que isso tem porque a gente não faz o teste suficiente para ter essa noção, né? Agora, fazer o teste eu fiz teste de H1N1. Eu fui contaminada pelo H1N1 na Dinamarca, naquela conferência do clima de Copenhague. Eu voltei. Eu era uma pessoa com um problema de baixa imunidade, porque eu tinha acabado de tratar de câncer. Então, eu fui contagiada pelo H1N1, mas um H1N1 bem fraquinho, né? Esse que é quase assintomático. Naquela época, se pensou que o H1N1 seria uma grande epidemia.
Aqui no Brasil não foi. A grande epidemia que nós tivemos no Brasil, com consequências, foi a da Zika. Naquele momento, em relação à Zika, né? Porque você não tem como saber qual é o vírus, o próximo vírus. Em relação à Zika, a gente tomou uma série de iniciativas no sentido de tanto o setor federal, Manguinhos, Farmanguinhos, etc., quanto o estadual, que é lá no Butantã, fizessem processos de pesquisa de vacina. Eu não sei como é que ficou. Nós tínhamos grandes, vamos dizer assim, alguma vantagem competitiva em fazer uma vacina, em conseguir fazer uma vacina para o Zika vírus. Naquela época, a gente já sabia que vacina não se faz em 1 ano nem 2, era isso que se dizia. Para a vacina ocorrer, nós vamos precisar de 5 anos, no mínimo. Era essa a visão. Mas o que eu quero te dizer é que no setor de saúde no Brasil, o setor de saúde no Brasil é uma indústria. Ele tem estrutura para nós termos uma grande capacidade de produção de fármacos. E isso vinha acontecendo, primeiro, com aquela iniciativa dos genéricos. Depois, quando a gente começou a quebrar patente. Você quebra patente porque ela está... por vários motivos, você consegue quebrar de forma, inclusive, legal patente. E isso, por quê? Porque o Brasil queria ter uma indústria farmacológica de antiviral. Ao mesmo tempo, é bom lembrar por que o Brasil não testa, se o Brasil tem capacidade, como poucos países do mundo têm, de vacinar a sua população anualmente. Nós temos um desempenho excelente nessa área. Por que não fazer teste? Por que não testar toda a população? Que é a recomendação, por exemplo, da OMS. A OMS diz teste, teste, teste. E tem lógica ser teste. Se você não tem uma vacina, se você não tem um fármaco, porque não há fármacos, cloroquina não é, você não tem um remédio parecido, por exemplo, no caso do H1N1 com o Tamiflu. Então, qual é a sua ação? A ação dos países foi o isolamento social e teste, porque não é o isolamento social pelo isolamento social. O par do isolamento social é o teste. Você testa para isolar uma rede de contaminação e para, em algum momento, flexibilizar, porque todo mundo sabe que manter as pessoas fechadas infinitamente é impossível. Então, o par do isolamento é o teste. E o estranho é que aqui no Brasil não se testa. E não se testa, no início alegavam que era muito caro, que é um escândalo. Porque não é caro para o Brasil. Pode ser caro para Guiné-Bissau ou para um país mais pobre, mas mesmo esses países, eu acredito que a cooperação internacional pode suprir. Acredito também que não testar é sinônimo, não há gestão nessa crise. Recentemente, eu li um texto que dizia o seguinte: os países que se deram bem eram países que tinham um setor saúde robusto. Não é que ele estava inteiramente e completamente preparado para enfrentar a pandemia, porque era impossível saber como é que essa pandemia seria e em que proporções. Não é possível você ter um trabalho anterior de descoberta de vacina, porque você não sabia nem qual era o DNA do vírus. Mas você tem todas as condições, aqui no Brasil, de tomar providência e providenciar que nós tivéssemos testes. Bom, aí fala o seguinte: não, mas não tinha, porque estava todo mundo procurando. Óbvio, a fonte de alguns insumos do teste é a China. Uma política externa baseada na submissão do país aos interesses dos Estados Unidos
não torna o Brasil com grande capacidade de negociação de insumos com alguém que não seja os Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos não tem esse insumo. Então, nós ficamos, e se tivesse, não dão também. Então, nós estamos numa situação sem gestão. O Brasil não tem gestão da crise do coronavírus, porque falta um elemento básico, que é esse teste. Falta um segundo elemento básico. Quando o Bolsonaro assumiu, ele deixou claro que ele não vinha para construir, que ele teria de destruir muita coisa e só muito depois que ele destruísse, ele começaria a construir. Durante o primeiro ano de governo, ele fez isso. Ele criou conflito e destruiu. Criou conflito e destruiu. Porque, para mim, desregulamentar o mercado de trabalho e fazer esse vexame que eles fizeram na Previdência Social é desconstruir o país. Acabar com o investimento na área de saúde é desconstruir o país. Reduzir a rede de proteção social é desconstruir o país. Achar que tem de aplicar a desregulação no mercado de trabalho também produzir um precariado. Não só os trabalhadores de plataforma que nós estamos vendo agora se revoltar, mas também a insegurança no trabalho. Então, tudo isso mostra que ele é confrontacional, que a política é confrontacional. Ora, todos os países que tiveram uma gestão correta da crise tiveram uma gestão baseada na união nacional. Vamos nos unir todos, vamos fazer um esforço comum, acima de diferenças político-partidárias, para enfrentar a pandemia. Então, o segundo item, o primeiro é teste, e é política forte na área de saúde. Ter leito, se você não tem, buscar, né? Porque nós estamos nisso desde março. Buscar, construir. Então, não tem estrutura firme de saúde, nem sequer teste. Tem uma estrutura política extremamente confrontacional, que tenta construir bodes expiatórios. Como, por exemplo, a relação com os governadores é fantástica. A relação com os prefeitos é fantástica. Vamos lembrar que o Brasil é um país federado, é um país que tem por base a federação, e que, nesse país, a área de saúde ela tem uma dimensão municipal, tem uma dimensão estadual e tem uma dimensão federal. Se você não for capaz de articular, se você não for capaz de falar, olha, cessa tudo aqui de contradição, nós vamos encarar esta pandemia assim. Era papel do governo federal. E aí eu chego no último. Absoluta falta de liderança positiva. De liderança no sentido, não de falar, nós queremos fechar o Congresso, nós queremos fechar o STF, saudamos a ditadura militar, o AI-5 e todas as suas consequências. É impossível você gerir um país com essa condição, com essa prática. Não há. Olha onde foi que deu certo. Né? A Angela Merkel, por exemplo, chanceler da Alemanha, é uma pessoa que está demonstrando até uma grande capacidade em relação à própria União Europeia. Vamos lembrar que logo depois de 2008, 2009, ela defendeu o austericídio, que levou aquela parte sul, né, do Mediterrâneo da Europa a uma situação bastante drástica, de uma crise quase de insolvência. A Grécia chegou a ficar insolvente. Mas você vê a mudança diante dessa crise, talvez pela experiência que ela tinha passado já, mas essa última iniciativa, no sentido de oferecer, né, à União Europeia um pacote de recursos para ela enfrentar
o coronavírus é algo bastante significativo. Aqui não. Aqui o pessoal fala em teto de gasto, em corte de recurso, em acabar com a ajuda porque não vai ter dinheiro. Todos os países estão emitindo ou moeda ou título no mercado. Nesse pacote de 1,8 trilhões de euros, se eu não me engano, é mais do que o nosso PIB. Nesse pacote, uma parte era para ser 750. Ela propôs 750, ela e o Macron. Acabou sendo 380 ou 390, não lembro bem. De quê? De fundo perdido. A gente chama fundo perdido, eles chamam grant. E o resto é financiamento, a juro baixo, para pagar em 30 anos. E qual é a orientação que você vê de setores que não podem ser chamados de bolivarianos? Você vê o seguinte, aquele Mário Draghi dizendo, olha, nós vamos viver a época da dívida, do endividamento. Ou é o endividamento para quem tem acesso aos mercados financeiros, a juros quase próximos de zero, ou eles emitem moeda. Como? O Tesouro emite títulos, o Banco Central compra. E isso é emissão de moeda. E assim eles se financiam. Por quê? Porque estamos numa depressão. E aí, a emissão de moeda não resulta necessariamente em inflação. Quando resultar, recuam. Então, nós temos uma atitude face a essa pandemia que vai comprometer a retomada do Brasil. Por quê? Não tem o dia pós-Covid. O pós-Covid começa hoje. Você cria ele, você começa a criar as condições agora. Enquanto isso, no Brasil, eles privatizam a água. Privatizar a água é até irônico num momento em que você tem uma pandemia cujo instrumento, além de ser a máscara, né, é lavar a mão com água e sabão. E aí privatiza significa que vai ter um preço da água que não é aquele que decorre do subsídio cruzado. Ou seja, todo mundo vai pagar pela água. E isso é gravíssimo no Brasil. Eu estou dando esse exemplo porque eu acho ele o extremo e cantado em prosa e verso por todos os jornais desse país. Como é cantado em prosa e verso o teto dos gastos. Temos de cuidar para não quebrar o teto dos gastos. O teto dos gastos vai simplesmente inviabilizar qualquer retomada no Brasil. Não tem retomada possível com teto de gastos. E é isso que nós assistimos, né, do nosso isolamento. Presidente, aqui no Rio Grande do Sul, tanto o governo do estado, aqui em Porto Alegre, a prefeitura, adotaram uma política, digamos, de suas linhas gerais, diferente da que o Bolsonaro, ou pelo menos o discurso, né, do governador e do prefeito, não foram discursos negacionistas, tentaram desde o início implementar algumas medidas. Mas foram sendo, né, pressionados, e vêm sendo pressionados cada vez mais por setores aí da sociedade, especialmente setores empresariais, para flexibilizar o distanciamento controlado, que foi o modelo adotado pelo governo do estado, e aqui na prefeitura também, para idas e vindas de abertura, né, e fechamentos. A partir da sua experiência, né, como chefe do executivo, como é que vem acompanhando essas experiências aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, nesse balaio maior que é o discurso negacionista do presidente da República? Sem dúvida. Também lá no São Paulo, né, com o Dória. Sem sombra de dúvida, eles tiveram uma atitude muito mais proativa do que o governo federal. Isso é inquestionável. Não negaram
que a pandemia era grave, não negaram que era bastante contagiosa, de difícil manejo, não negaram nada disso, mas não fizeram teste, não. Eu acho que aqui, inclusive, deram um passo com aquela pesquisa do Halal lá em Pelotas. Mas aquilo é pesquisa estatística, interessante, fundamental, mas para outras coisas. Ela não serve para você fazer com clareza a flexibilização. Então, eu acho que as bandeiras eram uma ótima ideia, sem dúvida nenhuma, ter bandeiras, né, que seriam a forma de você indicar onde você abre, onde você fecha, mas os dados que informam essas bandeiras, eles são bastante precários. E isso explica porque, de repente, quando aqui, de uma certa forma, estavam conseguindo controlar, não tem uma atitude de flexibilização contida. Por exemplo, quando fazem uma bandeira, sei lá de que cor, de repente está todo mundo na rua. Tem bandeira, rigorosamente falando. Você pode ter bandeira para alguma atividade comercial, mas para a ida da população na rua, eu não acho que houve grande sensibilidade dos governantes. E acho que é papel deles resistir à pressão. É papel do governante. Não é possível você considerar que... Eu vou citar o caso do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro recebe 15 presidentes das principais instituições empresariais do país. Eles pedem para o Bolsonaro flexibilizar, dizendo que eles estão entrando numa crise muito profunda. Depois a gente volta nisso. Aí o que faz o Bolsonaro? Organiza todos e atravessa a esplanada e vai lá no Supremo Tribunal pedir para o Toffoli abrir o país. É um balé de doidos. Primeiro, nenhuma autoridade pública controla o grau da pandemia. O grau da pandemia é um dado da realidade. O que uma autoridade pública pode fazer? Pode interferir para proteger a vida da população. Esse pessoal da elite brasileira, da elite empresarial brasileira, que acredita que flexibilizar diminui o risco, o nível de queda da economia, está equivocado. Por quê? Está provado que o vírus age por ondas. O que você faz é adiar sua retomada. Ou você controla, e aí, a partir daí, você consegue abrir flexibilizando com teste, ou vai ser isso. Abre e fecha, abre e fecha. E você não tem condição de recuperar. Eu vou dar o exemplo, né, de qualquer país, eu não vou nomear nenhum país, não, mas qualquer país que não for capaz de ter controle das condições nas quais ele abre, está cometendo uma tolice. Não está resolvendo o problema. Então, eu acho que eles se enleiaram na teoria, sabe, numa estrutura que não tinha base real. Como é que você faz flexibilização sem teste, hein? Sem fazer o traço do caminho da doença. É por isso que fizeram isso. Não é? Ou seja, e mesmo assim, cada vez, quando eles percebem que o surto surgiu no lugar, vão lá e fecham. Olha o Japão, olha a Coreia do Sul, a própria Singapura, a China.
É impossível lidar com essa doença sem isso. Não há gestão. Não tem, pode fazer 10 mil bandeiras. Você não resolve o problema. Aqui, nós éramos o estado, né, com o menor número de mortes, pelo menos. Hoje não somos mais, mas eu acho que era uma grande vantagem. Por quê? Porque vamos homenagear as autoridades, que eu tenho a impressão que foi o governador, não sei se só foi o governador e o prefeito, isso eu não lembro direito, mas eles fizeram um isolamento precoce aqui, que permitiu isso. Como ninguém consegue ficar isolado o resto da vida, tem de fazer teste. Não há como não fazer teste. Eu lembro que o senhor Mandetta foi para a televisão e disse isso, que teste era muito caro. Eu lembro também que o grupo lá do Círio, não foi do Círio, foi o grupo do governo paulista, também disse a mesma coisa. Quando todo mundo que fez teste e consegue minimamente gerir a doença. Então não adianta fazer bandeira, me desculpa. A gente sabia que era Lajeado Bom, eram dois municípios que tinham mais contaminação. Lajeado e Passo Fundo, presidente. E Passo Fundo. Agora, isso é assim, né? A gente achava isso na base do cheiro, né? Olhando só dados bem... Mas não tinha nenhum gráfico, nenhuma curva epidemiológica, não tinha nada. Eu vou te dizer, eu acho que enquanto não tiver teste, não tem gestão. E não é aí uma questão só dos negacionistas. O problema é que eu acredito que os governadores, os prefeitos, podem alegar uma coisa. É muito difícil, com o vento contrário do governo federal, prefeitos e governadores conseguirem ser eficientes, porque nós somos um país continental e ninguém vai ficar fechando fronteira de país. Tinha de ter uma política unificada. Então, os prefeitos também e os governadores precisavam de recursos. Rio Grande do Sul precisa de recursos. Eles dizem que receberam, mas eu acho que não foi suficiente, por exemplo, para comprar teste. Aí vão falar, mas não tem quem venda? Tem. Não acredita não, porque tem. Acontece o seguinte, você briga com o vendedor, aí é dose, né? Mudando um pouco de tema, esse final de semana, o bilionário Elon Musk, não sei se a senhora deve ter acompanhado, provavelmente, dono da Tesla, né, que é uma mega corporação tecnológica que fabrica desde automóveis até satélites, confessou, né, pelo Twitter, inclusive, né, numa resposta à sua participação no golpe na Bolívia, né, e são dos interesses pelos recursos de lítio, e acrescentou que daria um golpe em quem quer que fosse, né, necessário, né, para defender os interesses da sua empresa, né, do seu setor industrial. E algumas semanas aqui no Brasil, o Intercept e a Pública divulgaram aí uma nova reportagem sobre as relações da Lava Jato com o FBI, né, e com o Departamento de Estado norte-americano, que mais uma vez reforçaram assim, digamos, a impressão de que houve uma influência direta, né, externa nos acontecimentos, inclusive que conduziram ao golpe contra o seu governo. Eu gostaria de como é que a senhora vem acompanhando isso, em particular, se na época, quando a senhora ainda estava na presidência, o setor de inteligência, os setores de inteligência do governo, em algum momento deram informações, digamos, confiáveis, que havia uma movimentação nesse sentido, ocorrendo, então, nessa relação entre o que acontecia aqui dentro e interesses externos? Bom,
Vamos por parte, né? Eu acredito que essa declaração do Elon Musk é uma prova cabal, né? Ele é uma pessoa que assume ter participado do golpe que tirou o presidente Evo Morales. Isso significa que, por conta dos seus interesses no lítio, ele simplesmente tirou um governo que tinha sido eleito pela multidão dos indígenas da Bolívia, porque queria manter uma prática que foi rompida com o Evo Morales, que era do acesso irrestrito aos minérios bolivianos, sabendo a gente que a Bolívia tem talvez uma das maiores reservas de minerais dos raros, assim como o lítio, até, né, os minerais assim mais usuais. E é uma região, junto com o Chile e o Peru, bastante rica. Nós supunhamos que tinha sido algo de bastante interferência norte-americana. E isso ficou claro até pela condução da OEA. Porque a OEA, ela, desde que, infelizmente, foi indicado o Almagro para a direção, ela vem tendo uma atitude eminentemente golpista na América Latina. Não é só que ela defende interesses americanos, não é isso. Ela deu o álibi para todas as ações contrárias àquele processo eleitoral, no momento em que ela diz que havia divergência de dados quanto aos votos. E não havia coisíssima nenhuma. Então, você tem, de fato, um caso típico ali na Bolívia. Eu acredito que a época dos golpes, os golpes de Estado híbridos, não propriamente militares, está absolutamente em ação na América Latina nesse século XXI. Quando houve o meu impeachment sem crime de responsabilidade, que nós passamos a chamar de golpe, nós nos interrogávamos se eles tinham, como no golpe de 64, recebido apoio ou incentivo do governo americano. Até onde a gente enxergava naquela época, nós não tínhamos visto. Mas a gente suspeitava de alguns movimentos. Principalmente a gente achava o seguinte, que a elite brasileira e os golpistas brasileiros eram suficientemente autocentrados para providenciar um golpe por si mesmos. Ou seja, que quem era liderança do golpe não era nenhuma força externa. Porque é muito fácil você achar que é uma força externa. A liderança do golpe aqui tem nome, endereço e telefone. São os partidos de centro-direita e direita, considerando o PSDB um partido de centro-direita, às vezes de direita. São segmentos da mídia, o setor financeiro do mercado e das grandes empresas, a mídia, os 5 grupos, os que não protestaram foram coniventes. Então, mas teve na liderança do golpe a Rede Globo. Essa era a trama nacional do golpe. Bom, tudo indica que houve incentivos claros quando você bota mais um componente na base do golpe, que é segmentos da Justiça, do Ministério Público e da Polícia. Sobretudo, a articulação está no Ministério Público, na Operação Lava Jato e nas suas relações
não só com o FBI, mas com o Departamento de Justiça americano. Porque é através do Departamento de Justiça americano que as diferentes intervenções 2.0 dos Estados Unidos ocorrem. Porque os Estados Unidos praticam a invasão, todos nós sabemos, né? O meu governo e do presidente Lula votou sistematicamente sobre todas as invasões do Iraque, do Afeganistão, ameaça de invasão ao Irã, a invasão da Síria e tudo mais. Mas não é aí só que age a forma pela qual os Estados Unidos agiu. Fica claro que, além das bases militares, além de algo bastante grave, que é os bloqueios econômicos, usam da extraterritorialidade para exercer processos de pressão nos países. Isso vale para empresas que eles processam, né? Vale para várias coisas. E no caso do Brasil, valeu porque eles tentaram, a ação começa, a legalização da ação, porque tem um processo aí de legalização. A legalização da ação interna no Brasil se dá em cima da relação do Ministério Público com o DOGE, que não é uma relação permitida, porque a lei é clara, só com autorização do Ministério da Justiça para se fazer isso. Mas esse é o primeiro elemento. Em que? Por que é que a Lava Jato entrega os dados da Petrobras? Por que é que todos os processos de aparentemente coisas importantes para uma empresa, né? Que é aquelas atividades de compliance. Mas o processo de compliance, as exigências do processo de compliance, elas passam a responder ao investidor minoritário. Então, você tem aí já, e isso vai ter de ser investigado, é difícil fazê-lo, porque tem toda a justificativa de várias áreas, mas por aí começa o processo. A discussão sobre o compliance da Petrobras. Hoje, para mim, fica claro que ali tinha um grande peso naquilo. Esse peso, inclusive, vai estar explicado por toda aquela discussão que os preços do petróleo no Brasil têm de acompanhar os preços do mercado internacional. Isso foi cantado em prosa e verso através da captura cognitiva de todo o setor de imprensa econômica desse país. Falar que o Brasil tem de acompanhar a formação de preços internacionais. Ora, por quê? Toda a nossa produção de petróleo, ela tem por base, eu te digo, 90% de custos nacionais e 10% internacional. Então, a troco que eu vou acompanhar o mercado internacional. Porque o mercado. Mercado de petróleo é mercado competitivo, é mercado de livre concorrência? Não. Ele é absolutamente um mercado político, tanto pelo lado da OPEP, agora a OPEP+, como de todos os conflitos geopolíticos que o petróleo enseja. Bom, uma das questões era essa, atrelar o preço do petróleo do Brasil no mercado internacional e trazer para cá uma opção de exportadores de petróleo. Lembrando que tinha diminuído o problema, tinha diminuído bastante as tensões dos Estados Unidos com o fornecimento de petróleo do Oriente Médio, porque eles tinham descoberto o gás e o óleo
derivado do fracking, né? Da quebra da rocha, né? Eles tinham descoberto. Mas esse tipo de óleo, que eu estou esquecendo o nome, ele só é viável a $50 o barril. Então, também os investidores locais, que não são tão locais assim, que eram do mercado de Nova York, eles queriam uma vantagem derivada do fato que sabiam que a pressão para elevar o preço do petróleo, do barril, era muito grande e que ele ia subir durante um tempo. Então, essa é uma parte. A segunda parte é outra. Houve um projeto de poder da Lava Jato. A Lava Jato é uma força, ela não é, eu diria o seguinte, ela não está subordinada. Ela até pode ser associada à Globo, mas ela é uma força política, ela tinha um projeto político diferente dos demais. O projeto político da Lava Jato está expresso no fato que ela precisava de inviabilizar alguns alvos. O que ela faz quando ela pede a ajuda do FBI é os grampos do FBI, é toda a estrutura do FBI para ajudá-lo. Agora, para mim, de tudo, o mais relevante nessa interferência é a fundação de 2,5 bilhões que a Lava Jato queria formar. Ali a interferência é maior, porque ali está o projeto de poder. Então, você tem hoje uma clara, para quem quiser ver, que eles interferiam aqui. O que eu não sei, eu sei. Eu não acho que eles, sem a oligarquia interna se transformar na mola do golpe, eles seriam capazes de, por si só, conduzir o golpe. Talvez o Elon Musk tenha tido uma ação mais decisiva. Eu acho que aqui a gente nunca pode esquecer que foi a elite local que fez o golpe e que compactuou com ele. E que a Lava Jato é um projeto de poder estruturante, contribuiu para o golpe do impeachment, para a segunda fase do golpe, que é a prisão do Lula e a interdição do Lula, e a terceira fase do golpe, que é a eleição do Bolsonaro. Eles contribuem para as 3 fases. O ato 1, o ato 2 e o ato 3. E eu não acredito que a Lava Jato tivesse força e informação suficiente. Ela recebeu isso dos Estados Unidos, que forçou um certo tipo de foco, que forçou também, e que, não sei se forçou, ou se era a fome com a vontade de comer, mas, na verdade, para mim, é muito importante que quando a gente analisar a interferência dos Estados Unidos, que é real, que faz parte das guerras 2.0, não basta ter base militar, é fundamental utilizar dos métodos de corrosão da democracia como eles o fazem. Presidenta, nesse sentido, como é que a senhora fala do projeto de poder da Lava Jato? Como é que a senhora vê a participação do Moro na política atualmente, né? A própria forma que ele saiu do governo, dá para se dizer assim, é já se colocando tentando se reposicionar politicamente de alguma forma, né? Como é que a senhora vê o ex-ministro Sérgio Moro nesse cenário? Que papel a senhora acha que ele vai tentar ocupar a partir de agora, que ele é um ex-ministro do Bolsonaro, né, que ele tenta se distanciar de certa forma, depois de ter embarcado no governo, né, um dos primeiros que embarcou no governo ali após o Bolsonaro ser eleito? Bom, eu creio que ao embarcar ele tinha um projeto de poder, ele considerava que ele seria o ministro da Justiça, que ele reproduziria no governo Bolsonaro aquela áurea que ele adquiriu
nos 2 anos, 3 ou 4 anos, que ele ficou à frente da Lava Jato. Ele achava que ele teria isso, que ele teria esse espaço. Mesmo sabendo que ele estaria concorrendo com Bolsonaro. Mas ele levou ali também uma premiação pelos seus trabalhos prestados. Vamos lembrar que foi absolutamente assustador a normalidade com que se olha para aquela história dele vazar 6 dias antes, uma semana, 10 dias antes da eleição, aquela denúncia do Palocci, que não dizia nada com nada, e ainda não diz. Aliás, é interessante porque essa é a prática, não é só da Lava Jato, essa é a prática que eles imitaram da mídia. Porque em quase todas as eleições, pelo menos no primeiro turno e no segundo, nas minhas eleições, tinha sempre uma capa da Veja, que a metade do rosto era o Lula, a outra metade era eu, e embaixo dizia: eles sabem tudo. Não, tudo não tinha, eles sabem. Esse processo foi um processo eminentemente de tentar construir e conseguir a demonização da política no Brasil. A direita, o Moro, eu acho que o Moro é uma direita, eu acho só um degrau menos radical e fascista do que o Bolsonaro. Um degrau, mas é um degrau. O Moro tem uma característica que eu acho que nós temos de perceber e enfatizar. Ele julgou que ele teria esse respaldo de estar no governo e de ficar visível, como um passo para ir à política. Bom, mas vamos lembrar que ele mesmo foi o agente de uma destruição. Que destruição? O foco era destruir o PT, o Lula e as lideranças do PT. Mas o fogo amigo atingiu quem? Atingiu, mesmo eles contendo o fogo, atingiu a direita e a centro-direita. Não atingiu completamente, tanto é que eles estão agora tentando inviabilizar qualquer um dos tucanos, prendendo os tucanos por coisas que até as emas, aquelas emas lá que olham para a coloquina, sabiam do PSDB. Né? Então, agora eles estão tentando limpar a área, né? Comprometer a vida dos tucanos. Mas já naquele momento, e aí eu acho que houve essa do fogo amigo, né? O fogo agora é inimigo, mas naquela época era fogo amigo. O fogo amigo pegou lideranças do PMDB, lideranças do PSDB, em menor grau, mas pegou. Mas, sobretudo, eles ousaram participar do governo Temer com todo o seu descalabro e deixar claro, né, o que viria. Então, eles perderam muito a popularidade, eles foram destruídos no processo, resultando na ultradireita. Então, fizeram um acordo com a ultradireita, achando até que iam domesticar o Bolsonaro, e não conseguiram domesticar. Agora está aparentemente domesticado. É só esperar um pouquinho que ele volta. Eu acredito que o Moro tem um projeto de poder de ressuscitar esta direita. O que o Moro quer é ter uma presença no cenário político ligado a essa direita. Se ele conseguirá ou não, eu acho muito pouco provável, até porque percebo muito que o governo tem um interesse muito grande em destruí-lo. Acho que vai usar de todos os meios para isso.
Há um porque eles debate, disputam a mesma base. nesses cenários para 2022, há um debate cada vez mais acalorado aí sobre a necessidade aí de compor, no campo da oposição, vem sendo chamado de diversas formas, de uma frente ampla democrática para derrotar Bolsonaro. Qual a sua avaliação sobre esses movimentos aí que vêm sendo feitos e há uma tentativa de incorporar setores de centro, inclusive de centro-direita nessa aliança, né? E que vem sendo objeto aí de bastante polêmica aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Como é que você tem acompanhado esse debate? Qual a sua posição sobre que frente é essa que deve ser? O Weissheimer, eu acho que no Brasil, o Brasil da Constituinte e do pós-Constituinte teve um centro democrático muito importante, que viabilizou. Ele era um centro democrático que tinha centro-direita, centro-esquerda, era isso. E que viabilizou durante muito tempo, né, o pós-ditadura no Brasil, a construção de um processo democrático e a própria Constituição de 88. Eu acho que sem esse centro democrático, seria muito difícil o Brasil ter tido essa experiência. Então, eu quero dizer o seguinte, um país tão complexo como o Brasil, ele precisa desse centro democrático. E vamos lembrar também que era um centro democrático bastante progressista. Ele tinha compromissos com a questão social. Ele não achava que a questão social era algo como a República Velha via, uma questão de polícia, né? Tanto uma pessoa como Mário Covas, como o Ulisses Guimarães, tiveram um papel muito importante e foram cruciais. Há todo um processo que nós vamos ter, não cabe aqui a discussão, mas falando só em linhas gerais, há um processo de erosão do centro democrático no Brasil antes da Lava Jato e do golpe, que é a fragmentação desse centro, né? A fragmentação e uma visível tendência para a direita. Isso se expressa em dois momentos, tanto na fragmentação dos partidos, é só lembrar que o Fernando Henrique precisava de dois para a maioria simples, eu acho, e 3 para a maioria absoluta. O Lula já precisou de 6 a 8 no primeiro mandato, depois 8 a 12. E eu cheguei a precisar de 20 partidos. E dentro desse processo de fragmentação, você tem visivelmente um processo de ida para a direita. Ida para a direita de quem? Ida para a direita do centro, das lideranças do centro democrático. Então, é só olhar a trajetória do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, dos articuladores pela direita, ele foi o mais importante. Ele não pode ser visto só como o corrupto. A gente tem de ver ele como o corrupto, mas também como um grande articulador da direita no Brasil. Grande. Eu não sei se até hoje no Centrão não tem derivadas primeiras, segundas ou terceiras. Mas isso não é... Isso é algo que alguém tem de investigar. Como é que essas relações ainda se dão. Mas o que eu quero dizer é que você teve uma erosão do centro. Você teve essa erosão no centro. E o que aconteceu com quem era de centro-direita, de centro-esquerda, de centro-direita, e que depois foi indo para a direita? Que é o nosso exemplar disso, não vou olhar só pessoas, é o PSDB. E o que acontece quando eles dão o golpe? Quando eles dão o golpe, eles rompem com o processo de centro que eles tinham. E aceitam uma negociação.
para eles realizarem a sua pauta neoliberal, eles aceitam aliança com o neofascismo. Por quê? Tinham ajudado a destruir a si mesmos ao participar do governo Temer. Eu nunca vou esquecer a confissão do Tasso Gereissati, dizendo que por 3 motivos o PSDB tinha perdido as eleições de 18, ou tinha perdido a força popular para ganhar as eleições de 18. 1, participar do golpe. 2, votar por medidas que até então eram a favor. Votar contra medidas que até então eram a favor. E participar do governo Temer. O que acontece? Acontece que eles escolheram o caminho, ele não falou isso, mas o PSDB escolheu o caminho da sua agenda. A agenda do PSDB é a agenda que o Bolsonaro está efetivando. É essa agenda. É a agenda que o Temer efetivou e a agenda do Bolsonaro. Então, nós temos um problema no Brasil. Nós temos uma doença do centro. O centro do Brasil, ele se comprometeu muito com a direita. Não porque ele ficou atraído pelas pautas absolutamente reacionárias completas do Bolsonaro. Não, não é por isso. É porque para realizar a sua pauta neoliberal, eles aceitaram a direita. E acharam que quando o Bolsonaro chegasse ao governo, eles o tutelariam. E por isso, o que eles fariam? Eles diminuiriam a pauta neofascista e ele executaria a pauta neoliberal. O que torna difícil a mesmo tipo de frente hoje, como aquela das diretas, é isso. Alguns segmentos ainda têm um compromisso democrático, mas o compromisso democrático não vai até a saída do Bolsonaro. E isso é interessante. São a favor de uma democracia que nós não sabemos o que é. No dia seguinte, falam, não, nós somos contra o Bolsonaro sair. Nós queremos o Bolsonaro. Então, que frente é essa? Para quê? A primeira pergunta é frente para quê? Isso de um lado. De outro lado, eu acredito que é importantíssimo ter uma frente contra o que aconteceu no Brasil. E com outras propostas para aqui para frente. Aconteceu o quê? Eu não acho que o Brasil pode suportar, como acho que isso não vai, no pós-pandemia, o nível de desigualdade que tem no mundo hoje vai ser muito difícil de ser mantido. Políticas do tipo da financiarização do capital, políticas do tipo de plataformização do trabalho mais precário e dele inteligência artificial nos mercados de trabalho mais sofisticados, vai ensejar necessariamente grandes mudanças e grandes efervescências políticas. Além disso, não acredito que nem os Estados Unidos, nem a Europa vão ter políticas de retomada do tipo neoliberal, do tipo austericídio, do tipo restrição de gastos. Por quê? Ninguém pode dizer que o Financial Times é um jornal esquerdista, né? Porque aí a gente sabe que alguns minions ainda podem dizer isso, mas o Financial Times representa o pensamento das finanças internacionais. Aí você lê o Financial Times e lê Martin Wolf. O que fala Martin Wolf? Que será inexorável um tributo sobre os ganhos de capital, sobre as grandes fortunas, sobre
às heranças. E isto significa também tributos sobre as grandes empresas de tecnologia, as grandes empresas do tipo dessa da Tesla. E isso porque é a única forma de ter recursos para diminuir o grau de desigualdade que tem nas sociedades ocidentais. Caso isso não ocorra, eles conviverão com o que eles chamam de partidos nacionalistas, que, na verdade, são partidos de ultradireita. Isso é algo que pode saber que vai ser um dos grandes debates. Já é um grande debate durante a pandemia, em várias áreas, e vai ser depois. E é interessante porque isso eu estou falando do Martin Wolf, do Financial Times, mas você pode falar do que está sendo debatido pelo Stiglitz, pelo Piketty, a própria fala, a própria atitude da Angela Merkel e do Macron, que percebe o quê? Eles percebem o grau de confronto que existiria dentro da União Europeia caso eles não fizessem um pacote de resgate. Presidenta, a gente está chegando a 1 hora de entrevista. Eu queria fazer minha última pergunta, até uma pergunta do nosso colega Luciano Veleda, que é sobre a questão dos militares no governo, né? Que vem na verdade, desde o governo Temer, né? Que o Temer já vinha colocando militares em cargos importantes, né? Mas, enfim, agora a gente vê um governo basicamente tomado por militares, né? Ou por indicações de militares. A gente teve o início de uma influência maior da chamada ala ideológica, né, dos seguidores do Olavo de Carvalho no início do governo Bolsonaro, mas de um tempo para cá a gente vê cada vez mais os militares ganhando força, né? A senhora já percebia isso no seu governo, isso que eu digo, essa intenção dos militares a voltarem a fazer parte do governo? O Luciano ele cita um episódio que é na Comissão da Verdade, né, quando se apresenta o relatório e todo mundo aplaude, os militares ficam sentados, né? Como é que a senhora via esse movimento dos militares? Isso já era daqui a pouco um elemento, digamos assim, de uma mensagem política que eles queriam passar? Como é que você tinha essa relação com os militares do seu governo? Enfim, muitos que acabaram, muitas figuras que tinham altos postos militares na sua época acabaram estando hoje, né, em ministérios, em cargos importantes da presidência da República. Olha, eu vou te falar o seguinte: no meu governo, o grande atrito com os militares ocorreu por conta da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, você veja que ela foi implantada em 2013 e esse processo ocorreu até o final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, levou quase mais de 30 anos, não é isso? Para que ocorresse. E não foi por nada, foi porque houve uma transição no Brasil negociada. É uma transição em que a negociação se deu da seguinte forma, ao contrário do resto da América Latina. Você anistia os crimes, entre aspas, da esquerda e os crimes de Estado serão anistiados automaticamente. Ou seja, anistia recíproca, que era o que ele chamava. Coisa absurda, porque em lugar nenhum do mundo se trata qualquer ação de grupos de esquerda da mesmo nível, dando o mesmo nível, a mesma relação que tem o terrorismo de Estado, né? A tortura institucionalizada, a morte institucionalizada não tem comparação com nenhum ato de grupo de qualquer espécie. O que que isto levou? Levou a
que a sociedade brasileira tivesse uma baixa consciência sobre todo o processo da ditadura. Que leva, por exemplo, a Folha de São Paulo a falar que não foi uma ditadura, foi uma ditabranda, querendo dizer com isso que a morte, que, por exemplo, na Argentina e no Uruguai morreram mais de 10 mil pessoas, sei lá quantas, e que no Brasil foram muito menos. Então, essa relação com a questão dos militares, ditadura militar, era muito mal conduzida há muitos anos no Brasil. O governo Lula foi ao STF, pedindo para abrir a lei da anistia. No que ele perdeu, né? A decisão foi contrária ao governo, dizendo que não podia, porque ele pediu para avaliar os crimes relativos. Eu acho que não era visível nenhuma reação dos militares, nenhuma, vamos dizer, insubordinação nunca houve. E acho que essa questão da lei da anistia se deve fundamentalmente a esse processo. Um processo que está no centro da questão da transição da ditadura para a democracia e que até hoje aparece sempre. Quando se defende intervenção militar e ditadura e AI-5, o que está em questão é isso. É quem são os responsáveis. Eu não acho que os militares no Brasil tivessem dormindo no nosso período. Há vários estudos hoje que mostram pelo contrário. Os militares que eu falo o seguinte, esse novo surto militar em busca da política. Eles foram objeto de várias discussões ao longo de todas as constituintes, né? Eles perderam em 1988 a condição de poder moderador. Eles eles deixaram de ter qualquer iniciativa de moderação no quadro das instituições. Eles só podiam ser acionados por um poder, para poder ter qualquer intervenção na realidade. Isso tinha acontecido já em 88. Durante o nosso governo, nós fizemos a Estratégia Nacional da Defesa, que enfatizava o caráter eminentemente pacífico e, ao mesmo tempo, importante para a expressão nacional, principalmente defendendo uma indústria militar que estava expressa em cada uma das armas em alguma grande atividade. A primeira grande atividade estava expressa na Marinha, nos projetos dos submarinos, na aeronáutica, no Gripen, né? na escolha de um caminho tecnológico em parceria entre iguais, Suécia e Brasil, para construir um FX, ou seja, um avião de combate. E no Exército, em três questões. A guerra cibernética, né? Ou seja, a capacitação do Brasil para enfrentar a guerra cibernética, o que o Brasil não tinha. Nós jamais sabemos, nenhum dos órgãos de inteligência do Brasil. Aliás, teve um episódio interessante, o general Augusto Heleno dizia que eu não confiava na inteligência do país. E eu respondi para ele que não confiava mesmo não. Uma inteligência que é a última a saber que eu estou sendo grampeada, eu, presidente da República, estou sendo grampeada pela agência, a National Security Agency americana, e depende do Snowden para saber disso, e que jamais teve conhecimento dos grampos e das investigações sobre a questão do pré-sal dentro da Petrobras, ela não tem a menor condição de se chamar inteligência. E eu acho isso, eu acho a inteligência do Brasil não é
um local de grandes estrategistas políticos. É bastante primária. Então, inteligência no Brasil você não espera, pelo menos até agora. Você não espera que ela vai te dar te dar descortínio, como acontece em outros países. Em outros países, as análises não é que eles estão grampeando as pessoas. Eles têm análises estratégicas, que nós temos muita dificuldade de ter. Bom, mas voltando. Eu acho que houve uma grande influência da direita americana sobre as Forças Armadas. Se a Guerra Fria acabou com o anticomunismo como ideologia de combate no mundo, aqui no Brasil ela teve traduções sucessivas. E aí tem aquelas teorias a respeito do Gramsci e todas as teorias daí decorrentes. Isso eu acho que é um lado, eu acho que teve a manutenção dessa visão. Então, eu diria o seguinte, uma variante moderna da Guerra Fria, daquelas teorias sobre o anticomunismo. A infiltração se daria na cultura, na educação, e isso fica claro hoje quando a direita daqui também pensa isso. É o tal do marxismo cultural e coisas quejandas. Agora, eu acho que atualmente a questão é outra. Não acho que tenha a ver só com isso. Acho que é fundamentalmente uma visão de mundo em que há o atrelamento aos Estados Unidos e há, sobretudo, uma busca de uma presença física, porque o Bolsonaro não tem partido. E a gente, usando o próprio Gramsci para entendê-los, a gente vai lembrar que o Gramsci dizia que um partido, muitas vezes, não é expresso na forma partido, ele pode assumir outras formas. Por exemplo, pode ser um jornal. O jornal pode representar uma posição de partido. Eu acho que, como o Bolsonaro não tem partido na realidade, ele usa das Forças Armadas indevidamente como um celeiro de quadros. E isso explica a quantidade de militares que estão dentro do governo. Não me parece que exista uma predisposição generalizada a sustentar um autogolpe dele, e acredito firmemente que é possível reconstruir uma visão democrática das Forças Armadas. Agora, vai ser necessário um processo bastante complicado, porque eu acho que eles correm o risco, aquilo que o Gilmar falou, né, sobre o genocídio, ser cúmplices do genocídio que o Bolsonaro pratica, não é a questão só. A questão, para mim, é se eles deixarão no Brasil a marca que os generais argentinos deixaram nas Malvinas, né, ao serem absolutamente ineficazes na defesa da questão da Argentina na guerra, principalmente os soldados argentinos. Ou seja, se terá esse condão. Eu acho que é algo que eles têm de avaliar. O que, pelo menos pelo que eu entendi do que fala o ministro Gilmar Mendes, ele não é que ele queria falar que eles estavam lá metidos diretamente e bolando o genocídio. Ele estava dizendo outra coisa: vocês serão cúmplices do genocídio, vocês serão responsabilizados, será a Malvina de vocês, né? Mais ou menos eu acho que foi isso que ele queria dizer. Marco, teria uma última pergunta para a presidenta? Tem uma pergunta falando sobre o Bolsonaro, mais especificamente sobre o que vem chamando de bolsonarismo, né, que é a sua base social aí.
Algumas pesquisas aí vêm apontando algo entre 30% a 35% como ainda de apoio ao presidente Bolsonaro, apesar de toda a condução dele na questão da pandemia nos últimos meses. Como é que a senhora avalia essa base? O que é essa? Qual é a dimensão, na sua opinião, dessa base social ainda mais fiel do Bolsonaro hoje? Olha, ela reflete o país, ou seja, não tem como a gente dizer que é algo artificial, eu acho que não é, acho que representa uma visão de mundo e de sociedade. Agora, sobretudo, o que a gente está vendo é que está havendo uma migração, né? Ele está tentando capitalizar os R$ 600, que ele era contra, é interessante, ele era contra os R$ 600, e ele tenta capitalizar porque ele acha que ele e as pesquisas, pelo menos os institutos dizem isso, que ele só não perdeu mais porque a perda que ele teve nos setores de classe média e foi compensado pelo ganho que ele teve nos segmentos mais populares, devido ao fato de ser atribuído a ele os R$ 600, apesar de não ter sido. Ora, nós vamos ter de olhar se isso é assim mesmo, ou seja, se tem essa forma não estável de apoio, se é uma forma não estável de apoio ou é uma forma estável de apoio. Isso eu não sei te dizer. Eu não sei se é uma forma estável no sentido que tenderá a permanecer com ele, ou se é uma forma instável. Caso ele venha a retirar os R$ 600, coisa que ele é pressionado pelo lado neoliberal a fazer, se ele manterá essa flutuação favorável a ele, essa troca que lhe é favorável. Porque a explicação que eles têm dado é esta. A queda nos setores médios corresponde à subida nos populares decorrentes da identificação dos R$ 600 com ele. Então, eu acho muito difícil hoje você ter uma noção de como resultará, em que resultará o bolsonarismo. Eu não tenho condição de te responder hoje, mas acho que a minha observação é essa, vamos acompanhar. Presidenta, muito obrigado pela participação nessa live, muito obrigado, Marco, pela co-apresentação dessa live, muito obrigado especialmente a todos que acompanharam essa conversa com a ex-presidenta Dilma. Se você gostou desse programa, indique para os seus amigos, curta, compartilha, né? Se você está acompanhando pelo YouTube também, que a gente vai subir logo mais, logo após a apresentação na live, né, que é feita pelo Twitter e pelo Facebook do Sub21, a gente também sobe no YouTube, né? Então, se você acompanhou no YouTube, compartilhe também com seus amigos, né? Se inscreva nos nossos canais, siga o Sub21 em todas as redes sociais. Para fechar, presidente, a gente começou falando, presidenta, a gente começou falando da quarentena, né? Eu queria pedir à senhora, que sempre foi muito ligada às séries, né? Sempre deu muitas dicas de séries quando era presidenta. Queria que a senhora deixasse para os nossos ouvintes, né, uma dica, né, do que a senhora está vendo, do que a senhora está lendo também, e uma mensagem final de encerramento desse nosso programa de hoje. Tá, eu queria primeiro agradecer ao Sub21, eu sempre gosto muito de falar com vocês, acho que vocês têm desempenhado um papel muito importante aqui no nosso Rio Grande do Sul, e no Sul em geral. Eu, atualmente, tenho assistido algumas séries interessantes. Acho que era interessante as pessoas... Gostei do El Presidente. Achei bastante... Eu não conhecia todo aqueles aspectos. E achei ela bem como série, como a parte dela de ficção, porque ela não é só um documentário, é uma ficção também. Tem personagens bem construídos. Muito bem construídos. E em termos de livro, viu, eu li
dois livros que eu considero assim, muito interessantes. Um é um livro do Pepetela, tá? Que é um livro muito pesado. O Pepetela é um autor angolano. Tá? E o herói não tem nem braço nem perna, é uma coisa horrorosa, o herói. Mas é um livro muito bonito sobre a guerra de Angola. E o outro, que eu também já é outra coisa diferente, vou falar, é o último, não é necessariamente o melhor que eu li esses últimos tempos, que eu não vou ler, eu não vou citar aqui livro que eu li em outra língua. Eu vou falar de um livro interessante sobre redes sociais. Não é sobre redes sociais, é a quarta revolução tecnológica e industrial, que chama Futuro Presente. É bem interessante, é informativo. Vale a pena ler se você se interessa por internet das coisas, se você se interessa por inteligência artificial, por impressão em 3D, se você se interessa por computação quântica, ele é bem acessível. Ele é acessível. Mas tá bem feito, porque atualmente eu estou estudando isso, sabe? Eu estou lendo com muito interesse, porque eu acho que uma das questões que nós vamos ter de responder no futuro é justamente essa questão: como é que o Brasil vai ficar na quarta revolução industrial, já que nós estamos fora hoje, totalmente fora. E o governo Bolsonaro nos coloca mais fora ainda, ao não perceber nada da relação estratégica possível entre o Brasil e a China. Então, eu dou esses dois aí. Perfeito. Muito obrigado pela atenção, presidente. Muito obrigado por aceitar a participação nessa nossa live do Sul 21. E muito obrigado, Marco, né? Teu recado final, Marco. Obrigado, Luiz. Obrigado, presidenta, pela sua atenção. Acho que foi ótima a conversa e fique bem aí, cuide-se. Vocês também, cuidem-se. Bem. Obrigadão a todos. Um abraço para vocês. Grande abraço. E voltamos na próxima sexta-feira com uma próxima live do Sul 21. Até lá. Tchau. Tchau.